Bom, eu vou mostrar como se usa a ferramenta, né, de auxílio na escolha de um candidato no recrutamento e seleção. Bom, a primeira parte, né, do recrutamento, a gente precisa enviar para os candidatos um formulário que eles vão preencher para que a gente faça a triagem desses candidatos, né? Então, eu preciso pedir para eles preencherem esse formulário. Aqui nessa primeira aba, nós temos aqui 5 abas dentro da ferramenta, né? Essa primeira aba, nós estamos vendo aqui, são as vagas. Então, eu tenho uma lista já aqui vem sempre a lista das vagas que já foram publicadas, que já foram trabalhadas dentro da ferramenta, e aí cada vaga está aqui descrita, e a quantidade de candidatos que estão inscritos, né, que se inscreveram, né, se candidataram a cada uma das vagas. E aqui em cima, se eu vou trabalhar uma vaga nova, eu tenho a possibilidade de inserir o nome da vaga e gerar um link para o formulário para enviar para os candidatos. Então aqui eu vou colocar como exemplo, eu vou seguir o mesmo padrão de código aqui, mas cada empresa tem o seu padrão e pode utilizar qualquer nome. Tá? Então VG0004, eu vou colocar aqui um analista de marketing. A partir do momento que eu coloquei o nome aqui, eu posso gerar o link do formulário. Então ele vem e gera um link, eu abro esse link, ele vai abrir aqui na outra aba, já contendo o formulário, né, com a vaga descrita ali. Então está descrita aqui a vaga, ó, VG0004, analista de marketing, e aí o candidato só tem que clicar aqui para, lógico, só tem uma opção, né? Só vai clicar aqui para falar, olha, é essa vaga mesmo, né? Confirmando a vaga. E aí ele vai preencher o formulário, tá? Aqui eu já deixei um formulário previamente preenchido, né? Para a gente não perder muito tempo. Então, o primeiro campo aqui é o nome, sobrenome, a pessoa vai, né, o candidato vai escrever o nome dele aqui, como ele prefere ser chamado, se tem um apelido, né? Seu melhor e-mail, o número de telefone, eu coloquei um qualquer aqui, um fictício, a data de nascimento, em que estado mora, em qual cidade e se já concluiu algum curso. Eu selecionei sim aqui e vou para a próxima página. Se eu já concluí algum curso, ele vem e pergunta que curso está fazendo, né, ou se formou. Aqui eu coloquei administração. Mas vamos supor, e aqui nesse caso, se eu falei na página anterior que sim, né, já concluí um curso, obviamente porque eu já me formei, então em administração. Mas vamos supor que eu selecione aqui que não, né, não concluiu um curso. Deixa ele atualizou aqui, não concluí nenhum curso, né? Ainda estou estudando. Aí, se eu selecionar aqui próxima página, ele vai cair aqui nessa pergunta: em que período estuda? Porque é importante a gente entender se ele está estudando, em que período é, porque isso pode ser decisivo para, na triagem, já eliminar o candidato ou, né, estabelecer que existe ali uma relação que ele vai precisar de mais tempo e tal. E aí a gente precisa entender. Então, vou colocar aqui noturno, por exemplo, né? Então, caio na próxima página de novo, né? Que curso você está fazendo? Então, nesse caso, eu estou fazendo, e a resposta aqui é administração. Em que faculdade, instituição, UFO, ano de conclusão 2022. Aqui, qual o nível de idioma? Por exemplo, em inglês eu coloquei nativo fluente, espanhol não se aplica, mas se a vaga requer, né, espanhol, por exemplo, a pessoa pode aqui escolher qualquer um dos níveis aqui, né? Como ficou sabendo da vaga, eu coloquei LinkedIn. Agora conta pra gente por que você deseja fazer parte do nosso time. Isso aqui é para entender a motivação, né, que o candidato tem para se inscrever para aquela vaga. Coloquei aqui o escopo das atividades da vaga me atraíram, além dos benefícios que a empresa oferece aos colaboradores. E na próxima pergunta, né, no próximo item aqui, é anexo o currículo.
Então ele vai ter a oportunidade de anexar o currículo dele. Eu já tinha anexado aqui, eu vou tirar aqui e vou anexar de novo. Eu tenho a possibilidade de baixar o arquivo, né, do meu computador ou do Google Drive. Se eu tiver um currículo já lá no Google Drive, né, no meu Drive lá, na minha pasta do Drive, eu já baixo daqui. Ou eu posso fazer o upload do computador. Eu vou baixar do Drive aqui. Vou procurar aqui em cima, porque facilita bastante. Ó, vou escolher esse segundo aqui, inserir, pronto, já está aqui o meu currículo. E caso possua perfil no LinkedIn, informe o link, né? Então vou copiar aqui, o meu perfil no LinkedIn e colar aqui. E GitHub, para vagas que são mais técnicas, né? Existe a possibilidade de colocar o link aqui do GitHub. Vou colocar o que eu tenho aqui, né? Só para exemplificar. E enviar. A partir do momento que eu enviei o formulário, essas informações todas já vão cair na base de dados da planilha, né? Da nossa ferramenta. Então, já veio para cá, dentro da nossa base de dados. Deixa eu melhorar essa tela. Então já veio para cá, para a nossa base de dados, e a gente vai ver aqui, ó, inclusive que a vaga já apareceu aqui como publicada e que um candidato já se inscreveu, que fui eu, né? Como eu fui exemplificar, eu me inscrevi, preenchi o formulário e já caiu na base aqui, ó. Então já está constando aqui como um candidato dessa vaga. A segunda aba, então já fizemos todo, né, o trâmite aqui para enviar o formulário para os candidatos. Aqui, deixa eu voltar aqui, esse link, né, se a gente posiciona o mouse aqui, ele vai abrir essa janelinha, eu posso vir aqui, ó, copiar o link e enviar para os candidatos por e-mail, por WhatsApp, né, por qualquer meio. Então eu copio esse link aqui e envio o link da vaga. Eu posso também, se eu tiver em algum lugar, né, um local no meu site, né, da empresa, onde eu possa colocar um botão para me candidatar, né, eu posso colocar esse botão com esse link aqui, ele vai preencher o formulário a partir dali. Então já fica anexado ali. Eu vou passar para a aba Parâmetros, porque eu preciso configurar algumas coisas. Então, por exemplo, né, eu acabei de inserir uma vaga. Eu venho aqui, então tá aqui, analista de marketing. Se eu seleciono essa vaga, eu tenho alguns parâmetros aqui que vão definir como é que eu vou avaliar esse candidato. Então, para o analista de marketing, vocês vão ver que está tudo zerado aqui para cada item. Eu vou explicar cada item, mas está tudo zerado. Se eu mudo aqui, por exemplo, para desenvolvedor pleno, né, eu vou perceber que aqui vai mudar. Ó, aqui já foi preenchido, né, preenchido e preenchido. Porque eu já tinha configurado isso aqui para desenvolvedor pleno. E o que significa cada coisa dessa? Esses aqui são, esse aqui é o pilar da triagem, esse da avaliação de aderência à cultura da empresa, né? Se o candidato ele tem compatibilidade com a cultura da empresa, com os valores da empresa. E o teste técnico, caso seja uma vaga, né? Uma vaga estritamente técnica, de desenvolvedor, de tech lead, né, o que seja, cientista de dados, né, tem um teste técnico aqui para fazer, eu vou poder avaliar também. E o que significa esses itens aqui, né, abaixo desse pilar? Aqui eu vou colocar um peso de importância, o grau de importância de cada um desses itens que eu vou avaliar o candidato, pelos quais, né, eu vou avaliar o candidato. Então, por exemplo, na triagem, eu quero avaliar o item qualificação escolaridade. Outro é qualificação exigência, quais são aqueles quesitos que são exigidos, né,
para aquela vaga e aqueles que são desejáveis. Qual a experiência geral, né, desse candidato, né, e alguma experiência específica, desculpa, experiência geral que a vaga requer, né, e a experiência específica para aquela vaga. Quais habilidades eu requeiro, né, hard, e quais habilidades soft para aquela vaga. E línguas, né? E aqui tem mais 2 itens aqui que eu posso inserir também. Eu posso trocar esses nomes aqui, posso trocar esses outros nomes aqui também, tá? E aí eu coloco o peso de cada um desses itens, que é o grau de importância. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui para vaga de assistente de RH. A vaga de assistente de RH, ela está aqui com 10% de qualificação, de escolaridade, aqueles itens que são exigíveis, né, que são exigência da empresa, 12,5, desejável 10. Mas aí, para assistente de RH, o que mais importa para mim, né, talvez, sejam as habilidades soft. Então, vou colocar aqui 35% de importância, de grau de importância para habilidade soft. Essa soma das importâncias aqui, elas têm que somar 100%. Né? Então, aqui é um peso que eu estou dando para cada uma dessas variáveis, isso aqui tem que somar 100%, senão fica errada a conta lá no final. Depois eu vou explicar o que é. Então, qualificação e escolaridade, eu acho importante, então vou botar aqui, né, 10%. Qualificação, exigências, né, não tenho tantos itens assim a exigir, então vou botar 10% aqui. Ainda tenho aqui 22,5% para ajustar. Né? Experiência geral, eu não vou exigir de um assistente de RH que ele tenha uma experiência muito grande, então vou botar 10% aqui, né, ou até menos. Vou botar 10. Vamos. Experiência específica, né? Pode ser que eu tenha, né, eu exija aí uma experiência específica, mas nem tanto. Então vou botar 10% aqui também. Habilidade hard, talvez eu requeira aqui um pacote Office, né, alguma coisa assim. Né? Escolaridade eu vou botar 5 e está faltando 5% aqui. Então, desejáveis aqui também eu vou tirar 5%. Então é isso. Para assistente de RH, eu prefiro carregar aqui na importância da habilidade soft, nessa. A pessoa precisa ter bom relacionamento, saber interagir, ela precisa saber ser articulada, né, para poder, quando eu precisar fazer alguma interação com as áreas e assim por diante. Então, tenho aqui na habilidade soft 35% e, como eu falei, né, uma qualificação tanto exigível e desejável aqui, eu estou colocando um percentual menor. Exigência, a experiência geral também, experiência específica, 10% cada uma. Isso por quê? Porque esse grau de importância aqui vai ser multiplicado pela nota para dar uma nota final, para dar uma nota ponderada no final. Nós vamos ver isso mais para frente. E aqui do lado estão os critérios e as notas que eu vou estabelecer para cada critério desse. Então, por exemplo, o candidato atendeu ao item de qualificação e exigência, né, que aqui tem um peso de 10%, ele atendeu abaixo. Mas a habilidade software, que tem um peso grande, ele supera na expectativa. Né? E aí a nota dele é 10, ponderada com essa habilidade software, e aqui na qualificação, né, é 10, aliás, desculpa, eu tinha falado que era abaixo, é 0 ponderada pelo peso aqui daquele item de triagem. Ou seja, a nota dele vai ser ponderada de acordo com o peso que eu estou dando, ou o grau de importância que eu estou dando para cada um desses itens. A mesma coisa com relação à aderência à cultura da empresa, aqui eu coloquei, né, o mesmo peso para cada um dos valores da empresa, mas pode ser que eu requeira para uma vaga, eu preciso que ele tenha, e aqui também são exemplos, tá, esses itens, mas os valores aqui, né, o usuário é a nossa razão de existir. Para uma empresa
uma startup high-tech, que ele precisa o tempo inteiro estar em contato com usuários, e aí eu dou um peso maior nisso aqui do que a busca pelo melhor nunca termina, né? Então eu posso trocar esses pesos aqui. E aqui da mesma forma, se ele tem aderência ou não àqueles valores, né? Eu vou dar a nota depois para ele, de acordo com esses quesitos aqui, esses critérios aqui. Então, se ele não tem aderência, a nota é 0, média aderência é 5 e aderência total 10. Aqui eu posso trocar essas notas, né? Eu posso fazer, né, uma diversificação aqui das notas diferente, eu posso botar 0 para NA, 1 para sem aderência, 2,5 para aderência média e 5 para aderência total. Obviamente eu tenho que colocar para todos, né, a mesma escala de notas aqui, para ficar certa a conta no final, lá na ficha do candidato. Bom, e obviamente, né, para o teste técnico, a mesma situação, né? Eu tenho aqui alguns itens que eu coloquei como exemplo, né? Se for aqui assistente de RH, obviamente eu não vou ter essa avaliação técnica, né? Eu poderia colocar aqui tudo 0, por exemplo. Ou eu posso simplesmente não preencher na ficha do candidato lá. Mas no desenvolvedor pleno, obviamente, isso aqui tem um grau de importância grande, né? Então, tem que fazer um teste técnico e aí eu vou estabelecer o que é mais importante para mim. Por exemplo, capacidade de estruturar dados de forma eficaz, dependendo da vaga, tem um grau de importância maior, né? E organização e método talvez menor, e só como exemplo, né? Agora que trocou aqui. Então, 30 e 10, mas é só um exemplo. Da mesma forma, então, as notas aqui abaixo atende ou supera a expectativa da vaga. Bom, a partir do momento que eu, então, estabeleci, né, todos esses critérios aqui para a vaga, está feita, e aqui, óbvio, que tem uma situação que é, né, o demandante da vaga precisa participar disso aqui, porque ele é que conhece bem qual é a demanda, qual é a necessidade da vaga, então ele precisa ajudar a estabelecer isso aqui, né? É claro que essa vaga precisa de uma descrição detalhada, né, do escopo da vaga, o que representa, para que aí a gente possa fazer isso aqui de uma forma melhor. No e-book que a gente distribui, isso aqui é tratado com detalhes lá. Bom, feito isso, então a gente passa para a ficha do candidato, né? Aí os candidatos vão lá, se inscrevem, né? Se candidatam à vaga, e aí eu venho avaliar cada candidato, não é? Então, eu vim aqui, por exemplo, eu vou pegar, vamos deixar aqui do desenvolvedor pleno. Eu estabeleço para as outras abas qual é a vaga que eu quero trabalhar aqui na aba de parâmetros, tá? Então, se eu troco aqui, vou trocar para assistente de RH, por exemplo. A hora que eu venho aqui na ficha do candidato, aqui também vai trocar para assistente de RH. Ó. E aqui, obviamente, está inválido, porque antes estava preenchido aqui já com o header, mas só vão aparecer os candidatos para a vaga de assistente de RH. Então, eu vou pegar aqui a Ilana, né? Então, a partir do momento que eu escolhi a Ilana aqui, todas as informações que ela preencheu, né, no formulário já vem para cá. Ó. Então, o currículo dela está aqui, né? Obviamente que aqui é fictício, mas o e-mail, né, o apelido, o nome, o celular, idade, né, localização e tal, todo o curso. Então, tudo está aqui preenchido de acordo com o que ela preencheu lá, já caiu aqui na base de dados. E aí eu vou fazer, ou eu, né, ou quem vai fazer entrevista com o candidato, eu venho aqui e vou descrever, né, fazer anotações sobre a Ilana, né, o que aconteceu na entrevista dela. Tá? Então, venho aqui e descrevo o que eu quiser com relação à entrevista. Então, isso tudo, obviamente, vai ficar gravado aqui na base de dados da Ilana. Né? Se eu troco o candidato,
José Cuervo aqui, que é fictício, aqui também vai alterar. Ó. Não tinha nada preenchido do José Cuervo ainda. Ninguém fez avaliação, nenhuma anotação da triagem dele. Então vamos voltar lá para a Ilana. Bom, e a partir do momento que o candidato, né, se inscreve lá, essa parte aqui de baixo, ó, vai servir para dar nota para a Ilana, por exemplo, né, a respeito daqueles itens que eu mostrei como parâmetro aqui. Ó. Então, esses itens da triagem, da cultura e do teste técnico. Então, eles estão aqui abaixo. Ó. Tá? Eu vou trocar aqui para aquela vaga de analista de marketing, só para a gente ver como que funciona, como é que aparece aqui, né? A partir do momento que alguém se candidata e ninguém fez nenhuma avaliação ainda. Então, eu vou colocar aqui, só tem um candidato, por enquanto. Então, tá aqui, ó. Né, todas as informações que eu cadastrei lá no formulário. Então, o currículo está aqui, o perfil do LinkedIn, o GitHub está aqui. E aí, alguém pode vir aqui e fazer uma avaliação qualquer. Né, igual eu falei. Eu vou colocar qualquer coisa para não perder tempo. Mas eu posso descrever aqui quantas linhas eu quiser. Né? Então, está aqui anotado. E a partir daí, a gente vai, em conjunto, né? Profissional de RH, o demandante da vaga, alguém que esteja auxiliando nesse processo, né? Um psicólogo, alguém que possa estar participando do processo, ele vem aqui e vai dar uma nota, né? ou escolher aqui qual é a percepção com relação a cada um daqueles quesitos lá e dar uma nota para ele com relação àquilo. Essa primeira informação aqui é com relação à congruência do perfil com a vaga. Então vamos supor que eu me candidatei lá para analista de marketing, mas eu sou um desenvolvedor, não tinha nada a ver com a vaga. A vaga nada a ver com a pessoa, né? Ou o candidato não tem nada a ver com aquela vaga, ele se cadastrou errado. Eu poderia colocar aqui que não. Então, se não tem congruência, a partir daí o sistema já até preenche com não se aplica, né, a todos os quesitos que estão aqui para baixo. Tá? Ou se ele tem congruência, obviamente, ele me permite, então, a partir de agora, escolher quais são os quesitos aqui, né, para cada uma desses itens aqui, para poder dizer se aquela, por exemplo, qualificação e escolaridade, se ele atende, né, a expectativa da vaga, se ele está abaixo ou supera, ou se não se aplica. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como exemplo só, né, supera. Então, qualificação, escolaridade, supera. Exigência, qualificação e exigência. Desculpa. Tá vendo que aqui tá zerado? Por quê? Porque eu não preenchi para aquela vaga, eu não preenchi aqui quais são os pesos. E aí, obviamente, ele não vai calcular, ele vai calcular ali como zero. Né? Então, vamos escolher outra vaga aqui só para agilizar, para não perder tempo. Então, desenvolvedor pleno. Vou escolher aqui qual dos desenvolvedores. Ele vai mudar aqui ainda. Ó. Não alterou ali. Desenvolvedor pleno, eu vou escolher aqui qual dos desenvolvedores se candidataram à vaga. Né? Eu vou escolher Fabiana Saraiva aqui, ó. Vocês vão ver que ela não se aplica aqui. Por quê? Porque ela é formada em Direito, né? E não tem nada a ver com a vaga. Né? Não é desenvolvedora, não é nada. Então, na hora que a gente fez a triagem, falou, olha, isso aqui tem nada a ver. É o currículo dela, nada a ver com a vaga. Vou escolher aqui o Éder Silva. Então, está totalmente preenchido aqui. Tem uma anotação, né? E aqui foi preenchido para ele, ó, cada um dos itens. Então, qualificação e escolaridade, atende. Qualificação e exigência, atende, né?
quem avaliou, quem fez essa avaliação, já foi preenchendo aqui, qualificação desejável. Ele está abaixo, né? De repente tem alguma qualificação ali que precisava ter como desejável, mas ele está abaixo. Experiência geral, está abaixo, né? Não tem muita experiência. Experiência específica, de repente eu preciso de uma experiência muito específica para aquela vaga, e aí ele supera, e aí por aí vai, né? Da mesma forma, avaliação de aderência à cultura da empresa. Então, cada um dos valores da empresa estão colocados aqui, que vieram lá dos parâmetros, né? Eu não preciso preencher aqui, eu já preenchi lá, ele copia para cá. E aí eu vou dar uma nota, né? Eu vou escolher um quesito aqui, né? um critério aqui para poder dar essa nota para ele, que foi feito lá nos parâmetros. Então, para o usuário, a nossa razão de existir como valor, esse candidato ele tem aderência total. Já na transparência essencial, ele tem média aderência, ele atende, né? E no restante aqui ele supera, ele tem aderência total. E aí a nota já vai sendo calculada aqui de acordo com o que é a nota correspondente, né? Olha, ao critério, né? Então 0, 5 e 10, e ao peso de cada um dos itens daquele pilar, tá? Então tá aqui. Aí a nota é dada. Se eu colocasse tudo aderência total, ó, que a nota de aderência total é 10, obviamente ele teria 10 aqui, né? Independente do peso lá, porque uma tem maior peso que a outra e compensa. Então, se eu colocar tudo 10 aqui, né? Tudo aderência total, como a nota da aderência total é 10, obviamente aqui tem que ser 10. Tá? Então, vamos lá. O próximo aqui, teste técnico, então faço também, né, eu coloco lá os itens que eu vou avaliar, e aqui eu coloquei entendimento da demanda, atende, né, a nota lá é 5, e aí tem o grau de importância, né, daquele item, capacidade de resolução do problema atende, mas organização e método ele é abaixo. Aí eu tinha colocado lá, ó, que apesar de organização e método ser abaixo, ele tem um grau de importância menor aqui para essa vaga, né? Então, isso não vai influenciar tanto ou vai influenciar menos do que se eu tiver uma nota ruim, né, em capacidade de estruturar dados de forma eficaz, que aqui tem um peso maior, né? E nesse caso, o Éder Silva, né, ele supera nesse quesito aqui, né, nesse item de capacidade de estruturar dados de forma eficaz. E aí a nota final dele no teste técnico é 7. A partir do momento que eu fiz isso, né, avaliei todos os candidatos daquela vaga, né, então João das Couves, por exemplo, está aqui, né, tem a avaliação dele. O João Nascimento, também vai aparecer aqui, ó, também tem a avaliação dele. A partir do momento que eu avaliei todo mundo, né, eu e mais quem participe desse processo, eu venho aqui nessa aba de ranking, né, que é a classificação final para essa vaga, ó, desenvolvedor pleno, já vai estar aqui. O Éder foi o que teve a maior pontuação. Por quê? Porque ele tem uma boa pontuação na nota de cultura, uma boa pontuação aqui no teste técnico e não tão boa assim na triagem, mas as outras compensaram e ele foi o que teve a maior nota geral, né? Então ele está em primeiro lugar aqui, é o escolhido como candidato mais coerente para essa vaga. O Jair Veloso em segundo lugar, porque ele teve, né, total aderência à cultura da empresa, não se saiu tão bem no teste técnico, né? E a nota de triagem foi igual a do Éder, mas esse conjunto aqui deu para ele o segundo lugar. Aí, nessa avaliação, fica muito mais fácil a gente enxergar, de repente, o que a gente quer. De repente, o demandante da vaga fala, não, esse cara aqui tem aderência boa à cultura e ele tem uma nota razoável, mais ou menos, na triagem,
né? Mas esse cara aqui, eu acho que ele é melhor no teste técnico, foi muito melhor no teste técnico, né? E também na triagem, apesar de ter problema aqui na cultura, mas aí vamos avaliar na cultura o que ele está pior. Então, eu tenho condição de avaliar cada um dos candidatos e fazer uma comparação muito mais objetiva, né? Com coerência e com registro. E aqui eu estou falando com registro, porque a partir do momento que eu fiz todos os cadastros aqui, eu fiz todas as avaliações, essas informações vão estar registradas para quem quiser ver, né? Eu não perco essa informação. E ela está objetiva, né? Então é fácil fazer comparações, é fácil de ver as anotações aqui de cada um dos candidatos, né? Quem anotou. Então fica muito mais transparente, né, o que foi feito para cada candidato. E a partir do momento que eu tenho tudo registrado, eu posso trocar aqui é desenvolvedor pleno, eu vou trocar aqui por analista de dados. Se eu vou lá na aba do ranking de novo, né, da classificação, ó, aqui também vai trocar e vai me mostrar os candidatos só daquela vaga de analista de dados. Aqui quem ganhou fui eu, né, o nome que está aqui, 9.3, né, contra o Antônio da Silva, que ficou em 8.9. Se tivessem mais candidatos aqui, estariam todos listados. E aqui do lado tem um gráfico, né, mostrando aqui a nota da triagem, nota da cultura e do teste técnico para cada um dos candidatos. Então fica tudo registrado para todas as vagas, para qualquer um que possa ter acesso, ver o que está acontecendo em cada uma das vagas que foram trabalhadas, né? Aqui tem mais uma aba que é correspondente a um checklist aqui né, do preenchimento das observações, para ver se falta alguma coisa, né, e entender o que precisa ser feito ainda. Então, por exemplo, nesse nome aqui, falta fazer a triagem preenchida, a avaliação técnica e a avaliação da cultura, né? Então, aqui aparece falta. Quando a avaliação existe, mas ela é muito curta, tem menos de 20 caracteres, por exemplo, né? Escreveu muito pouco ali, ela vem aqui como curta e quando tem mais do que isso, aparece como preenchida, né? Então, a gente vai ver aqui para o Antônio da Silva, por exemplo, ó. Vou pegar aqui o Antônio da Silva. Ó, aqui teve uma avaliação, né? Apesar de eu achar que 20 caracteres... não, tem mais, tem bem mais. Então tá aqui, tem uma anotação mais extensa aqui, né? Do Antônio da Silva, tá? E só com relação à triagem, né? Nas outras não tem, por isso está mostrando lá que está faltando. Então, se eu olhar aqui, ó, então tá curta aqui na segunda e a terceira aqui, que é a avaliação do... desculpa, tá faltando a avaliação da cultura e a avaliação técnica é muito curta, né? Então é isso. A ferramenta ela serve tanto para registrar e deixar tudo registrado, quanto para deixar mais objetiva a avaliação, né, que eu consigo comparar entre os candidatos aqui o que eu estou avaliando, né? Eu consigo estabelecer critérios para isso, e eu posso trocar esses critérios lá na aba parâmetros, né? Eu posso trocar tudo isso aqui, acrescentar outros aqui, né, de cada um desses, trocar os pesos ou o grau de importância que eu dou para cada coisa dessa que eu estou avaliando o candidato e dar uma nota, né, correspondente aqui a cada critério que eu posso selecionar. Então fica muito mais claro, fica muito mais objetivo, eu consigo fazer uma comparação mais justa, não fica só na cabeça, né, de algumas pessoas que estão avaliando, de repente alguém do RH vai lá avalia uma parte, mas está na cabeça dele, porque o demandante não participou daquela entrevista e não tem nada anotado, e aí não tem qual critério foi, né, avaliado, então fica tudo muito solto, né? Aqui não, aqui você consolida todas as informações e aí você tem uma classificação, né, e sabe qual candidato teve melhor
uma melhor performance ali e por quê, né? Quais foram os quesitos onde ele teve melhor avaliação, ok?